Muito bem, lição número 2, parte de quinta-feira já, o dia 7/10, falando sobre povos destruídos por Deus, ou a iniquidade dos povos que afrontaram Israel durante a caminhada. Um dos pontos importantes que nós lemos na história de Israel, que está em Deuteronômio, que está em Números, Levíticos, em Êxodo, é justamente a bondade divina para com o seu povo. Quando Deus prometeu a Abraão que dele iria sair uma nação, e essa nação iria ser escrava na mão de outra nação. Deus disse também: eu vou visitar essa nação que escravizar o meu povo, a tua geração, e eles vão pagar por isso. E o seu povo vai sair com muitas riquezas nas mãos. E esse povo então saiu do Egito para ir para a terra prometida. No caminho eles enfrentaram muitas oposições e obstáculos de outras nações. Foi aí que Deus dava ordens assim imperiosas para a destruição total. E as pessoas perguntam, parece que eu estou lendo sobre um outro Deus, um Deus de amor, um Deus de bondade, que ordena a destruição total. Por que isso estava acontecendo? O que podemos fazer quando nós não entendemos um texto fora do contexto? Ou um texto dentro do contexto que muitas vezes nos chama a atenção. Um Deus de amor, um Deus de bondade, ordenando a destruição de um povo, de uma nação inteira. Algo estava acontecendo e, logicamente, a explicação bíblica nós podemos descobrir aqui nesta lição. Quando o povo de Israel estava passando assim pelas nações que rodeavam ali a terra de Canaã ou estavam no percurso, geralmente o povo de Israel, eles acampavam e as nações em redor geralmente ficavam em alerta. Israel sempre falava de paz. Mas quando essas nações não queriam a paz e investiam contra Israel, aí não havia jeito. Deus então se colocava como medida de juízo contra esse povo. E a expressão que nós temos na Bíblia é que muitas vezes existe a expressão Deus os entregou em nossas mãos. O Senhor ditou a destruição de toda aquela nação. E muitas vezes nós não entendemos certos textos bíblicos ou certas histórias porque nós temos assim uma compreensão unilateral da bondade divina. Só que Deus é também justiça. E esses povos que estavam ali eram povos antigos, eram povos que já haviam afrontado a Deus com sua idolatria. E por isso que muitas vezes os textos nos parecem de difícil compreensão. Um dia o pregador Moody foi assim abordado por um homem que disse: Pastor Moody, o senhor me perdoe a minha insolência, mas existem textos bíblicos que não dá para entender. Por exemplo, onde Caim arrumou mulher para ele se casar? Diz que Caim saiu dali da presença do Senhor, habitou na terra de Nod, e lá então ele se casou e gerou uma nação e construiu uma cidade. Onde Caim arrumou essa mulher? E também, pastor, quando Deus mandou destruir as pessoas, por que Deus mandou destruir as pessoas? Eu não entendo isso. O pastor disse: meu amigo, o senhor come peixe? Ele disse: claro, eu gosto muito de peixe. Como é que o senhor come peixe? Disse: pastor, eu separo a parte da carne, dos espinhos, jogo os espinhos fora e eu como apenas a parte carnuda do peixe. Então o pastor Moody disse: meu amigo, faça o seguinte também com a Bíblia. Coma apenas, ou seja, se alimente apenas daquilo que o senhor consegue compreender. E deixe os espinhos de lado. O senhor pode se engasgar espiritualmente e até perder a fé. Deixe com Deus os mistérios. Não tente descobrir os mistérios que não estão revelados. É que aquele homem pensou um pouquinho e disse: é verdade, pastor. Eu estou me preocupando com coisas que não vão me acrescentar nada na minha vida espiritual. Quando nós olhamos os textos bíblicos sobre Deus ordenando a destruição dos povos que estavam no caminho e que afrontavam Israel, é porque Deus já havia feito uma promessa ao povo de Israel através de Abraão. E Deus já havia visitado aquelas nações que estavam em redor. E se elas assim se opuseram a Deus, é porque Deus tinha condições agora de assim executar um juízo contra elas, tá? Por isso, quando o povo, por exemplo, passou por Refidim, por exemplo, eles passaram na terra dos amalequitas. Moisés tentou passar pelo meio da terra dos amalequitas, mas o rei dos amalequitas não permitiu. Pelo contrário, foi até ousado querendo destruir Israel. Então Moisés, segundo a ordem divina, ele fez um contorno pelas montanhas com o povo. Uma coisa de muito difícil acesso.
foi muito constrangedor. Então Deus disse para Moisés, eu vou riscar o nome de Amaleque da face da terra. Está escrito aqui no texto, Êxodo 17, verso 14. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Quando Saul se tornou rei, Deus disse, Saul, chegou o momento de você acabar com a nação dos amalequitas. Você vai ser o instrumento. O juízo é meu, mas você vai ser o instrumento para acabar com essa nação. Porque quando o povo passou em Refidim, ele não permitiu, Amaleque não permitiu, pelo contrário, ainda foi ousado e tentou ainda matar o povo de Israel. Então, Josué, acredite, você tem que acabar com o povo de Amaleque. Deus colocou essa situação porque é chamada a medida de pecado dos amorreus, já estava assim, numa medida que não se podia mais suportar. Como Sodoma e Gomorra teve uma oportunidade gigantesca de se arrepender. Inclusive, os anjos foram para lá e não foram bem recebidos. Pelo contrário, os homens de Sodoma queriam abusar dos dois anjos. Então, se os anjos não tivessem o poder de fazer com que eles assim ficassem praticamente cegos, eles teriam abusado. Recolheram Ló para dentro de casa e os homens ficaram tateando a noite inteira tentando achar a porta e não conseguiu achar a porta. E os anjos pegaram então Ló e sua esposa e as duas filhas e saíram, e as bolas de fogo destruíram as cidades de Sodoma e Gomorra. Por que isso? Porque a medida de pecado dessa cidade já havia chegado, ou seja, é como se fosse um copo cheio. A última gota foi colocada e o copo transbordou. É o que Deus chama de a medida de pecado completa. O pecado das nações já estavam completas. Aqui tem a pergunta número 7. Nas promessas divinas feitas a Abraão e a sua descendência, o que foi prometido e por que os amorreus foram punidos por Deus? Gênesis 15, de 1 a 16, principalmente o verso 16 especialmente. Deus diz assim, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu Deus poderoso, teu escudo, sou o teu grandíssimo galardão. Então levou para fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode contar, pois assim será a tua descendência, mas será peregrina a tua descendência em terra estranha, e será reduzida à escravidão. Porém eu visitarei essa nação que vai afligir o teu povo por 400 anos, e eu julgarei essa nação, e o seu povo sairá de lá com muitos bens. E o verso 16 diz assim, e a quarta geração tornará para cá, para a terra de Canaã, porque a medida de injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Então, quando Deus conversou isso com Abraão era Abrão na época ainda, Deus disse, Abrão, você está na terra de Canaã, você vai gerar filhos e mais filhos, vai se tornar uma grande nação, e essa sua nação vai sair daqui de Canaã e vai lá para o Egito, para uma terra estranha. E lá eles vão crescer muito, muito mesmo. Eles vão ser escravos. Mas depois eu vou visitar essa nação, vou libertar o meu povo, eles vão voltar para cá. Na quarta geração, eles voltarão para essa terra. E sabe o que vai acontecer? Vocês vão destruir todos os povos. Por enquanto não vão destruir, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está completa. Quando o povo chegou, ou seja, na fronteira de Canaã, a medida de destruição, a medida de pecado já estava completa. Tudo que Deus podia fazer por aquelas nações idólatras, Deus já havia feito. Haja visto o que Deus fez com Nínive. Nínive também era uma cidade condenada. E Deus disse, vai morrer todo mundo. E Jonas foi para lá e Deus então voltou atrás no seu voto de destruição. Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Por isso nós não temos que estar questionando os mistérios de Deus, porque Deus conhece todas as coisas desde o princípio. Nós só conhecemos uma parte da história, mas Deus conhece tudo, todas as intenções, tudo que aconteceu. Por exemplo, quando nós olhamos para a parte do dilúvio, o povo, todo mundo, Deus disse, o meu coração não está mais com esse povo. Eu já enjoei desse povo, estou abusado desse povo. É muito pecado, é muita idolatria, é muita afronta, é muita obstinação, teimosia. Então Deus disse, Noé, prega
para esse povo, e enquanto você prega, você faz a arca. 120 anos Noé pregou e ninguém se converteu. Então Noé entrou na arca com os animais, e o dilúvio veio, diz assim, e pereceu toda alma vivente. Homem, mulher, crianças, os animais, morreu tudo. Só Noé e sua família e os animais assim, que estavam na arca foram salvos. Porque a medida de injustiça daquele povo já estava muito grande. Agora, Deus disse para Moisés disse ao povo, Deuteronômio 9, verso 4 e verso 5, dizendo assim, assim diz o Senhor teu Deus, quando vocês estiverem nessa terra, e Deus lançar esses povos diante de ti, não penses que é por causa da tua justiça que vocês estão derrotando esses povos, mas é por causa da medida da iniquidade desses povos que Deus os está lançando diante de ti. Então, não era por uma justiça própria de Israel que eles estavam derrotando. É porque aquele povo já tinha superado a medida de misericórdia divina e eles então não tinham mais nenhuma chance. Já haviam desperdiçado todas as chances. Deus utilizou assim Israel como um instrumento de destruição, mas o juízo sempre foi de Deus. Por isso Moisés diz, não se gabem de que vocês são justos mais do que os outros povos para destruí-los. Não é isso. É que a injustiça dos povos se tornou tão grande que o juízo de Deus é que está executando essa destruição. Por isso nós temos que pensar hoje. A igreja hoje não é o instrumento de Deus para a destruição. A igreja hoje é o instrumento de Deus para a salvação e evangelização. Deus está sempre com o seu povo e está protegendo. Quando na França houve aqui uma perseguição contra os huguenotes, houve um homem chamado Gaspard de Coligny. Ele foi assim defender uma cidade na França chamada Quentin. E ele estava num forte, numa espécie de local onde ele se defendia contra os espanhóis. Os espanhóis lutando, sabe o que fizeram os espanhóis? Pegaram uma flecha, colocaram um bilhete e jogaram por cima do muro. Nesse bilhete dizia, rendam-se e nós daremos a vida como presente. Gaspard de Coligny pegou outra flecha, que escreveu assim, nós não vamos nos render, porque nós temos um rei e temos um Deus poderoso. E mandou de volta a flecha. E os espanhóis tentaram e os huguenotes venceram os espanhóis e derrotaram e eles voltaram para o país deles. Deus mostrou o seu poder. Quando Senaqueribe cercou a cidade de Jerusalém e o Rabsaque, que era o comandante de Senaqueribe, foi diante da comissão ali de Ilquias e mais o escrivão e mais o sacerdote, foram conversar com Rabsaque, ele disse em voz bem alta para todo mundo escutar, vocês pensam que vocês vão se livrar? Deus nos mandou aqui para destruir vocês. No entanto, esse povo, mesmo sendo mandado por Deus, eles afrontaram e desonraram a Deus. Então Isaías disse para Ezequias, fique calmo, Ezequias, esse povo não vai colocar uma flecha aqui dentro, esse povo não vai levantar uma espada contra essa cidade, porque o Senhor lutará por vós. E naquela noite, um anjo matou 185 mil soldados. Do Senhor é a vitória. O Senhor pelejará por vós. Então hoje, a igreja está lutando contra inimigos poderosos e vai lutar muito mais ainda num futuro muito breve. Temos que temer? Nada temos a temer quanto ao futuro, escreveu Ellen White, a menos que nos esqueçamos a forma gloriosa como o Senhor nos guiou no passado. Então, nós temos que confiar em Deus, porque Ele nos dará a vitória em todos os sentidos, como deu para o seu povo no passado. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, mostrando que o Senhor é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça também. E todos aqueles que pereceram é porque colheram as consequências de sua idolatria, de sua afronta contra o teu santo nome e contra a tua vontade. Ajuda-nos como igreja a sermos um instrumento de evangelização e salvação das pessoas. Que possamos conquistar pessoas para o exército do Senhor, o pelotão dos salvos. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Tenha uma quinta-feira feliz, abençoada na presença do Senhor. Divulgue o nosso trabalho. Aqui no Facebook, no YouTube, a pessoa entra, se inscreve, ativa o sininho, coloca o seu joinha, o seu positivo. Isso vai ajudando a crescer, então, os participantes do canal. Deus abençoe você. Fique com Deus. Obrigado pela atenção. Amém.